ao vivo. Agora deu, né? Isso. Então, eu tô aqui com vocês e tô falando aqui, ó, com a Vanessa. Ô, Vanessa, eu não tô te vendo. Ah, a Vanessa entrou. Tem que avisar o SCAF. Será que ele entrou de novo? Porque quem fica com mau humor, às vezes, né, esse negócio de entra, não dá certo, volta, né? Gente, eu tô adorando fazer live. Dá pra ver na minha cara, assim? Eu tô feliz, sei lá, pros bobs. Ó, Bel, tá bem legal, tá bonita. A imagem do Instagram fica super clara. Tá com uma luz super bonita. Eu vou mandar pro SCAF via WhatsApp pra ele entrar. Ele vai aparecer. Eu acho que talvez se deixe para as pessoas entrarem às 7, daí quando você já estiver com o Wander, daí é melhor. Porque elas mas o SCAF, ele é bem amigo, assim, sabe? Então. Bom. Aí as pessoas já vão entrar. Eu vou falar pro Andy entrar. Eu não consigo. Já pode fazer o papo. O Marcos Batista. Eba, Recife representado aqui, Vanessa. Você conheceu, Vanessa, o Marcos Batista? Conheci sim. Nossa, eu tô falando que eu tô aqui na maior alegria fazendo live. Mas o convidado ainda não chegou. O que eu tenho que fazer? Eu vou mandar pelo WhatsApp aqui pra ele, o Andy, falar pra ele. Isso, fala que ele já pode entrar, que você já... Ele pediu pra participar. O Marcos Baptista, você conheceu o Anderson? Conheceu, né? Os talentos, você até se encontraram em Recife, né? Eba! Pode entrar. Mas acho que não foi entregue pro Anderson. Não, Bel, ele entrando, fala pra ele pedir pra participar, que daí é mais fácil. Eu tô dirigindo, parado no sinal agora, vou ouvir, tá ótimo, Marcos, tá ótimo, ouvindo já tá ótimo. Claro que você conheceu, é o Anderson, dá um delayzinho, né? Dá um delayzinho, aqui dá. Sempre fica essa ansiedade do convidado que não chega? Fica com todo mundo, Bel. Porque né? eu vejo todas, até os que fazem mais live, tipo o Pavel Porchat, que fez uma série gigantesca, ele sempre ficava. Fica esse papinho antes mesmo. Porque o Anderson, ele sempre chega antes, sabe? Mas é assim mesmo. E daí, se até às 18 ele não tiver, você vai falando sobre liderança com as pessoas. Mas eu já vou aqui mandar pra ele. Anderson, não entra, é problema no meu computador. Anderson Pereira. Eu tenho um e-mail dele da live, eu vou falar. Esperamos por você. @Isabel Arias, né? O endereço. Ótimo. Bom, quem é? O Richard também entrou. Tão legal, né? Porque as pessoas vão entrando. E na verdade, assim, eu tô fazendo essa campanha online. Porque o mundo está online, as marcas fazem as campanhas online. E eu falei para Vanessa, vamos fazer uma campanha online? Aí ela topou, né, Van? Que tá aqui. E aí a Luciana tá nos ajudando. E eu tô aqui gravando. E essa semana, na verdade, o tema da minha campanha vai ser sobre a liderança, sobre os jovens líderes. Porque no meu trabalho de psicoterapeuta, desses anos aí de pandemia, eu desenvolvi muito, um trabalho que eu gosto muito, né, raiz da minha formação de psicologia. Esse tema tem sido constante, os líderes, assim, poxa, sabe essa história de, a síndrome do impostor, a síndrome do FOMO, já ouviu falar, Vanessa, síndrome do FOMO? Já. Fear of Missing Out. Então, o desespero de não estar em todas as redes, de não saber tudo o tempo todo. Mas eu tenho visto muita angústia nos líderes, sabe? Como motivar as pessoas,
as pessoas, né, como todos nós do planeta, passando por esse fear of Covid, influenza, vivendo esse momento que nós nunca, eu acho que pensamos antes tanto em ter saúde, né, na alegria de ter saúde. E com o crescimento de algumas áreas, os líderes estão sendo muito exigidos, mas exigidos não é só no sentido de fazer muito, exigidos porque nós estamos vivendo um fenômeno da escassez de mão de obra. Nós temos menos líderes hoje, né? Nós temos menos líderes para participar do processo de seleção para a mesma oportunidade, porque nós estamos cada vez mais contratando caráteres. Na verdade, assim, semana passada, a frase que ficou para mim é assim: nós temos que contratar pessoas apaixonadas, porque pessoas apaixonadas, elas realmente fazem a mudança do mundo. Ô Van, eu tenho medo que o Anderson entre e eu não veja que... Tudo bem aí, né? Se ele vai me avisar, né? Você fala para ele pedir para participar, que assim você vai ter certeza. Como eu vou falar para ele? Fala pelo WhatsApp, fala, Anderson, pede para participar da live. É que o WhatsApp é onde está gravando a live. Você entendeu? Entendi. Você não tem o WhatsApp dele aí? Não tem. Deixa eu até olhar aqui, Bel, mas... Bom, eu mandei um e-mail para ele. Então, aí a Ivani Pacheco. Ai, Ivani, você que me foi apresentada pelo Wagner, né? Ai, gostei tanto de conhecer o Wagner, trabalho que ele fazia na Jovem Pan, né? A transformação digital. A Isa Prates, eu não me lembro dela. Mas a transformação digital, né, que foi tão trabalhada nesses últimos 5, 6 anos, e nós estamos vivendo esse momento da transformação emocional. Isso, para mim, é o mais importante de hoje, e eu gostaria que... Eu estou esperando que o Anderson venha, estou cheia de perguntas para ele aqui, ó, porque, na verdade... Eu vou adiantar, então, o final da live, né, Van? Isso pode ser bom, né? Porque sim, eu vou perguntar para ele, né? O Andy, ele tá entrando. Ele falou que ele tá entrando. Então, não vou falar nada, vamos esperar aí. E nós estamos com uma audiência de 3 pessoas. Pô, é uma audiência. Agora o Anderson vai entrar. E as pessoas vêm muito depois das lives também, né? Bel, eu vou sair da sala então agora. Tá, vai daí lá. eu vou mandando, tá bom? O Anderson tá mandando um oi, mas pelo Messenger. Eu não sei como fazer, Vanessa. O Anderson me chama, ele falou para eu chamá-lo. Como eu faço para chamar o Anderson? Ele, na verdade, tem que me chamar, é isso, Vanessa? Pede para ele, fala para ele pedir para participar. Você tem que pedir para participar. Tô mandando aqui para ele, escrevi tudo errado, mas tá dando. Vamos ver se ele entra. O Gui Seder entrou. Amo o Gui Seder. O Gui, fala pro Guilherme, o Gui, fala pro Anderson para ele entrar, para ele pedir para entrar. Não sei como fazer direito. É a primeira live, assim. Ai, meu Deus. É meio tenso esse negócio, eu acho. Como eu faço para falar pro Anderson entrar? Vanessa, você tá aqui na live? Eu tô, Bel, tô na sala também. Tá na Peraí sala. que eu vou tentar aqui. Peraí que eu vou tentar. Oi, Davi. Davi Rosa. Davi Rosa, é você, Vanessa? Não, meu irmão. Seu irmão entrou. Oi, irmão da Vanessa. Fazendo aqui, nós somos 4 ou 5 aqui. 6. E o Anderson, o convidado, não está conseguindo entrar. Não sei o que fazer.
Gente, não sei o que fazer pro Anderson entrar, mas é assim, Andy, você tem que pedir para entrar. Parece que é assim. Bom. Ai, o Andy, oi, o Andy entrou, oi, Andy, oi, Anderson, como que eu faço para você, para dividir a tela aqui com você? Ah, ver solicitação, entrar ao vivo com o Anderson. Andy, estamos ao vivo. Gente, cadê o Anderson? Ainda não dividiu a tela. Aceitar. Bel? Yes! Será que foi? Yes! Como é que você tá? É sempre tenso, viu, esse momento aí. Agora a tecnologia às vezes nos dá uma... Agora estou bem aqui, vamos ver. Ela nos dá uma travada, mas deu certo, né? Deu certo. E, bom, o Anderson, nós estamos com uma audiência altíssima aqui, tem 4, 5 ou 6 pessoas. Tem o Guilherme Seder, tem o Marcos Batista. Time super qualificado. Fico feliz, estou vendo os colegas meus, Iago, estou vendo aqui um time bom aqui. Danilowski, só gente boa, meu primo, uma turma boa. Não dá para ficar, dá vontade de ficar lendo aqui, mas não dá, porque tá no celular. O Anderson, eu estava falando aqui com eles antes de você entrar, mas só enchendo linguiça que fala, né? Aham. Chegar. Eu fiz umas perguntas aqui para você, eu acho que assim, ó, matadoras. Olha, estou animado aqui com a nossa conversa de hoje, espero que seja produtiva, principalmente para essa turma aí que está nos acompanhando, espero que seja bastante produtiva a nossa conversa hoje, gente. Tá. Ó, então ele é o Anderson Pereira, esportista, hein, Anderson? Motivo com você lá naquela coisa, existe um braço, né? Que tem um músculo, né, para trabalhar no braço, né? Meu personal está aqui, inclusive, assistindo nossa aula aí, ele está me ajudando nessa missão de mente sã, corpo sã. Eu estou firme nela também, mas não é difícil não, não é fácil não. Ô Anderson, primeiro eu quero te agradecer. E eu fiquei com vontade de falar o que eu senti de você nas nossas terapias. E depois você pode falar um pouco, tá bom? Vamos. Você me escuta bem, o som tá bom, aí tá tudo legal, né? Aqui tá ótimo. Então, nossa, nós já estamos com mais de 10 pessoas. Olha, e vamos aumentar, vamos lá. Bom, primeiro, Anderson, eu quero falar que assim, é uma alegria quando eu vejo uma pessoa que passou por um processo de reflexão sobre carreira comigo, alcançar o que para esta pessoa significa sucesso. Né? Então, e alguns mais reconhecidamente, como, por exemplo, você, o Marcos Batista, e outras pessoas que não estão chegando todas aqui. Mas eu quero falar aqui, então, aí eu vou aproveitar por o Marcos aqui também na conversa, dizer que o que eu mais aprendi com vocês, né, na relação, foi assim, a capacidade de resiliência, muito educados, sabe, no trato, esse perfume do relacionamento, né? Vocês dois, então, incluindo aí bons ouvintes, porque muita palestrinha minha, né? Mas, enfim, buscadores, né? Realizadores. E você, Anderson, tem uma questão que você é como se você tivesse me dado a reflexão sobre o propósito. Porque esse propósito, apesar de ser imprescindível, ele fez parte, sabe, eu sou 3 gerações anteriores a você. A nossa necessidade não estava ainda tocando o que é o propósito, sabe? E aí eu vejo que nós estamos vivendo entre o século XVIII e XXI, né? Ao mesmo tempo, né? Uhum. Beijo, Manu. Valeu, gente. Tô aqui, tem um monte de gente aqui acompanhando, a nossa audiência está qualificadíssima. Nossa. Mas continua, Bel. Então, essa história do propósito, eu fiquei pensando que na minha geração, na minha classe social, a gente não tinha muito acesso a isso, sabe? E que você me trouxe nas nossas sessões
essa novidade, essa nova dimensão, né? Então, eu queria... Bom, então, para mim, a nossa terapia de carreira foi isso, né? Esses dois momentos, depois sermos amigos. Eu queria que você falasse bem rápido o que foi para você. Foi muito legal, Bel. Deixa eu dar um contexto para que as pessoas possam entender um pouquinho a como eu cheguei até você e onde eu estava na vida. Eu brinco que eu tive um MBA de estar perdido na vida. Que assim, foram vários momentos da minha trajetória profissional onde eu me senti de fato perdido, sem rumo, sem sem conexão. E eu não entendia muito, não se falava naquela época nem muito em propósito. Eu só sentia que faltava algo, mas eu não sabia tangibilizar o quê. Foi nesse momento que eu te encontrei na minha carreira. Eu tinha acabado de sair de uma empresa que eu imaginava que eu ia viver a minha vida inteira lá. Eu tinha acabado de sair de uma profissão que eu me imaginava que eu ia passar minha profissão inteira sendo lá. Então, eu trabalhava sendo produtor de uma agência de eventos e eu acreditava que eu ia ficar um velho barba branca fazendo a mesma coisa a vida toda, na mesma empresa. Quando, de repente, eu tive um twist. E foi justamente isso, assim. Eu tinha uma visão muito limitada de carreira, do que eu poderia fazer. Ninguém nunca disse para mim que eu poderia ser um sócio de uma empresa. Ninguém nunca disse para mim que eu poderia ser um CEO de uma empresa. Ninguém nunca disse para mim que eu poderia sonhar mais do que estava fora daquelas 4 linhas que a sociedade e que o mundo foi me colocando dentro. Quando eu saí dela, quando eu me vi forçado a estar numa situação onde eu não sabia mais para onde ir, o que fazer e nem qual caminho seguir, foi nesse momento que você me encontrou. E nesse momento, eu sabia muito bem o que eu não queria, mas não sabia o que eu queria. E foi muito bacana, Bel, as nossas conversas, porque elas de fato não me trouxe as respostas, me trouxe as perguntas. Com a reflexão. E com a reflexão o caminho. E com o caminho as respostas. Foi na jornada, mais do que no próprio destino final, que eu encontrei quem eu realmente era, quem eu realmente sou, sabe? É uma jornada, Anderson, que nós fomos juntos, né? E você trouxe o propósito, sabe? Na sua bagagem estava o propósito. Você pode não saber, não estava claro, mas estava no seu desejo, que era onde nós trabalhávamos, né? E aí... E as pessoas pensam que, Bel, propósito, ela é aquela coisa que você está andando na rua e você tropeça, e você fala, encontrei o meu propósito. Ah, meu Deus, estava aqui, nessa esquina. Quando, na verdade, propósito não é isso, é muito mais do que isso, né? Assim, propósito é algo que você constrói, é algo que você molda, não é algo que você encontra. É algo que depois que você molda, você pode remoldar, você pode adaptar, você pode justificar, porque é aquela história, né? Quando você entra num rio pela segunda vez, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo, nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo. A mesma coisa de propósito. Naquela época, Anderson, vou te cortar, assim, porque eu estou com o meu roteiro aqui, não posso deixar de fazer nenhuma das perguntas. Vamos lá. Assim, onde eu aprendi propósito com você? Então, vamos para essa parte mais então, de tangibilizar. Que foi no momento em que você estava fazendo aquele projeto que eu realmente, inacreditavelmente audaz, que eram os Jovens Transformadores. Exato, Esse CJT. projeto, eu não tive maturidade ou conhecimento ou sensibilidade para entender a importância dele enquanto ele estava acontecendo, sabe, Anderson? Enquanto estava no fenômeno, mas é como se, nossa, puxa vida, o que foi os Jovens Transformadores, Anderson? Me conta o que é, como ele está, sabe? Fala desse projeto, pelo qual eu sou completamente apaixonada. Olha, Bel, quando a tua terapia
de carreira, ela me ajudou muito nessa busca. E um dos itens que durante a nossa terapia a gente entendeu que seria importante para mim foi ter uma vivência no exterior. Um momento que eu pudesse refletir e utilizar aquele momento para aprender inglês, que realmente era importante para mim, quanto, de fato, para amadurecer quem eu realmente era, o que eu buscava na minha essência. E aí, aquele momento foi transformador para mim quando eu morei fora. Eu fiz uma viagem de um mês para o Vale do Silício para entender, eu sabia que eu queria empreender, mas não sabia se eu queria ter uma startup ou uma padaria, assim, sabe? Eu sei que eu queria ter o meu próprio negócio, mas não sabia muito bem o que. Essa jornada ela foi transformadora na minha vida porque ela me ensinou muito sobre o que foi o embrião dos jovens transformadores, que foi, eu aprendi que para ter sucesso nessa jornada era importante estar perto de gente boa, fazer coisa grande e fazer coisas que estivessem relacionadas com o meu propósito. Foram 3 lições fundamentais. Estar perto de gente muito boa, essencialmente melhor do que eu, fazer coisa impactante para o país e 3, e fazer coisas relacionadas ao propósito. Quando eu voltei para o Brasil, eu não sabia muito bem o que fazer, não sabia empreender. A única coisa que eu sabia fazer era produzir eventos, que era exatamente o que eu fazia anteriormente. Eu encontrei alguns colegas que pensavam como eu, num curso da Fundação Estudar, chamado Laboratório Estudar, e esses colegas, junto com esses colegas, a gente decidiu criar um evento que juntasse gente boa para sonhar grande o Brasil que a gente quer viver. E foi, durante 5 anos, um projeto que reunia jovens do Brasil todo para debater, não como governo, não como iniciativa privada, não como meu vizinho, mas como eu, cidadão, eu, pessoa, posso atuar na construção de um Brasil que eu sonho. Em diversas etapas. Então, como é que eu deixo o papel de ser um ente passivo, que reclama, que aponta o dedo, que critica, para ser uma pessoa que faz, que atua, que muda, que transforma. Por isso, Encontro de Jovens Transformadores é um grupo de pessoas ligadas pelo mesmo propósito, mesmo fim. Durante 5 anos, nós reunimos esses jovens em universidades, em espaços acadêmicos, onde eles tinham espaço para se conectar com lideranças, para debater sobre propósito. Eu lembro de uma reflexão de assim, se você for se candidatar, como é que vai ser a sua campanha? E um deles foi um dos falou, temas. eu vou falar com pessoa por pessoa, né? Eu vou me apresentar, né? Eu vou apresentar meu Muito. E olha que legal a maturidade, porque eram mesas que eram debatidas com... Então eles tinham contato com outros pares que pensavam da mesma forma, mas eles tinham contato com lideranças. Então a gente trouxe lideranças políticas, lideranças da gestão pública, para debater o one-on-one com esses jovens. Esse provavelmente levantou, olha, eu vou falar com 1 a 1. E vinha alguém que trazia uma outra visão. E o outro falava assim, ó, eu já passei por isso e a minha realidade é essa. Então a gente ajudava as pessoas a maturar e construir, de fato, dava as ferramentas necessárias para a construção de um Brasil melhor para todos. E aí, Anderson, eu penso que essa experiência te deu a experiência necessária para você ser convidado para trabalhar na Universo. Me deu, mesmo sem imaginar, né? Me deu uma boa base. E hoje você é o CEO dessa empresa de educação do Banco Santander, né? Mas, assim, mais do que CEO, né? Não sei se é mais do que CEO, não sei se dá para ser mais ou menos, mas porque, assim, eu acompanhei, assim, por exemplo, você ser um dos 30, né? Um dos under 30, né? Assim, você foi para a Universo, você encontrou seu lugar de conforto na psicanálise, que a gente fala do divã, é esse lugar do conforto, o lugar onde você pode ir além, né? E eu Exato. sinto que você chegou lá. E, por exemplo, um dia você me manda uma capa da Time dizendo que você é um dos 30 jovens com menos de 30 anos fazendo a diferença no mundo. Um jovem líder, né? O que foi isso, Anderson? O que é ser um dos Under 30? Qual que era o seu projeto na época? Olha, eu acho que como eu ganhei primeiro lugar no prêmio na Harvard, eu não vou saber te falar. Talvez esteja te fazendo a mesma pergunta, né?
É, Mas, e até porque eu acho que eu não ganhei, não foi o Anderson exatamente que ganhou. Atrás do Anderson tem uma estrutura, um time, aqui a equipe é enorme, e todo mundo que sonha o mesmo sonho. Então não foi, acho que personificado através do Anderson estava o sonho de muita gente que junto comigo sonhou esse sonho de transformar o Brasil qual através da foi educação. esse sonho? Eu acho que eu, eu fui eleito em 2018, 2019, após, foi um ano acho, bastante importante para mim, que foi o ano de criação do Preparadão. Preparadão foi um projeto que a gente fez, o maior festival de educação do Brasil, na época que a gente ainda fazia eventos presenciais, né, naquele outro mundo do passado pré-Covid. A gente quebrou o recorde da maior aula já feita no mundo de biologia pelo Guinness World Records. Então, Você sabe somado que aí. você me fez chorar. Você não, né? A situação. Você ganha aqueles 2 Guinness naquele preparadão, nesse estádio aqui em São Paulo, do Ibirapuera. Eu chorei de soluçar. Porque a sua humildade, porque Emocionante. eu vi você no meio daquela história, assim, na sua humildade, agradecer, né? E saber que não era só para você ali, né? Então, E foi muito legal, Bel, porque assim, eu costumo dizer que muita gente tem aquele sonho americano, né? Aquele sonho que eu quero conquistar US$ 1 milhão antes dos 30 anos. Eu nunca tive o sonho americano. Eu tive o sonho brasileiro. Qual que é o sonho brasileiro? É impactar 1 milhão de pessoas antes dos 30 anos. E eu fiz isso. Junto com a Universa, somando aqui os nossos programas de educação e de empregabilidade, nós impactamos mais de 1 milhão de jovens em nossos programas de empregabilidade, de educação, durante os 5 anos que eu estava aqui de gestão. Isso antes de completar 31 anos. E a gente alocou em posições de emprego, ou seja, geração de renda, apoio de fato à colocação no mercado de trabalho, mais de 10 mil jovens nesse período. Então, é como você mede a sua vida. A minha não é medida por quantos zeros eu tenho na conta bancária, senão por quantas vidas eu consegui transformar enquanto eu passei por essa existência, entende? Anderson, essa sua fala me leva a algo que eu estava estudando essa semana sobre quantos brasileiros, qual é a porcentagem de brasileiros alfabetizados. Você tem aí, não precisa ser claro, ninguém tem preciso esse número, né? Mas assim, nos seus estudos ou naquilo que você considera, você poderia falar um pouquinho dos alfabetizados e falar da exclusão da tecnologia? Eu posso falar de alguns números que a gente tem aqui e entende o desafio da educação. Eu acho que é muito importante a gente entender o desafio da educação. Essa semana mesmo eu estava respondendo um comentário de um colega no LinkedIn que questionava se a educação de fato era um desafio social. E eu coloco aqui alguns números para a gente colocar em perspectiva do que a gente está falando. O Brasil, até aproximadamente 2040, vai crescer a sua população. Depois disso, a população, pela primeira vez na história, começa a cair. Ou seja, a gente vai chegar no ápice do nosso crescimento populacional e até 2040, até o fim do século, a gente vai diminuir de novo. Pela quantidade de pessoas que estão nascendo versus a quantidade de pessoas que estão morrendo. Por que isso é relativamente importante? Porque a gente está passando numa janela que ela é única na história, ela não vai voltar a acontecer, de ter mais pessoas, mais jovens, em idade economicamente ativa. Pessoas disponíveis para o mercado de trabalho, disponíveis para gerar valor para o país, para a sociedade, do que o Brasil jamais viu em toda a história e do que ele jamais verá em todo o futuro, porque depois de 2040 a população começa a cair. Só que a gente tem, ou seja, vamos levar por essa perspectiva. A gente tem a maior quantidade de cérebros brasileiros à disposição do que a gente jamais teve. Para gerar valor para um país em um momento onde o emprego está ficando cada vez mais raro,
As mudanças tecnológicas estão criando disrupções cada vez mais constantes no mercado de trabalho. A gente está vivendo num mundo de recursos naturais finitos, onde mudanças climáticas, os impactos da espécie humana no planeta são cada vez mais evidentes. E a gente está trabalhando, e a gente está vivendo num mundo super diverso. Cada um tem sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista, e nunca foi tão importante cooperar. No momento onde cooperação e diversidade de pensamentos precisam andar juntos. Então, esse é o desafio de educação que a gente não tem no Brasil, a gente tem no mundo. Como é que a gente prepara essa nova geração para enfrentar esses desafios sociais que a gente encontra no país? Esse é o desafio que a gente resolveu abraçar. A gente resolveu chamar para nós e, de alguma forma, poder colaborar, longe de ser a pretensão de resolver. Nós quem, Anderson? Nós na Universo. Foi esse. Se pensarmos que o Universo é um modelo de sucesso porque atinge mais pessoas, hoje tem programas, né? Vocês estão ligados a muitos projetos sociais, e fazendo realmente, qualquer pessoa que entrar na Universa consegue ter acesso ao que está acontecendo. Né? Como é que os empresários, ou as empresas, ou as próprias pessoas podem ir em busca deste sentimento de nós estamos fazendo, sabe? De pegar para cada um de nós a responsabilidade social. Isso é muito legal, essa pergunta, essa reflexão, Bel, pelo seguinte: eu realmente acho que é um movimento, é uma cooperação. E te trago um exemplo prático de uma ação concreta dessa questão. Então, educação é um desafio global, um desafio nacional, um desafio da sociedade que nós, como cidadãos, como iniciativa privada, como governo, tem que endereçar e atuar. Na Universa, a gente entendeu que, apesar dos nossos esforços, por mais que sejam os nossos esforços, que a gente se aplique e se dedique a esse problema, a gente precisa sensibilizar e trazer outras pessoas, outros entes para nos apoiar, porque precisa ser um movimento. Foi aí que, junto com a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, seja de universidades do país, a BMS, nós criamos o movimento Eu Sou o Futuro. O que é o movimento Eu Sou o Futuro? É uma coalizão de universidades, de instituições de ensino superior, para apoiar jovens a voltarem a estudar. O que é isso, Anderson? É o seguinte: eu, Universa, criei uma plataforma, um marketplace chamado Futuri. Esse marketplace eu chamei universidades. Vocês não querem aqui? A gente está num momento crítico. A gente precisa ajudar os jovens a voltarem a estudar. A gente entende que agora é um momento crítico de retomada do país. E agora é o momento da gente mostrar o quão a universidade é importante. Eu consegui sensibilizar, Abel, não 1, não 2, não 10, mas 5.200 centros universitários, campus, polos, por todos os estados federativos, a oferecerem benefícios exclusivos para esses alunos. Durante esse movimento, que termina agora no fim do mês, está desde novembro rodando, nós estamos oferecendo descontos em mensalidades, benefícios exclusivos como os cursos extras, apoios na matrícula e rematrícula desses estudantes, para que eles voltem a estudar nesse momento. Não é a Universa atuando para a solução, mas ela sensibilizando e mobilizando outros entes naquilo que é importante. É assim que eu acho que a gente consegue, de fato, causar uma transformação real no nosso país. Entendi, Anderson. E você acha que a nova geração ela vai liderar o quê? Essa pergunta foi da Vanessa, viu, para você. Obrigado pela pergunta, Vanessa. Ela vai precisar liderar um mundo muito complexo, Vanessa. Um mundo de desafios que a gente nunca viu antes. Os próprios desafios ambientais, Vanessa. O mundo de 1950 para hoje aqueceu mais do que nos últimos 2.000 anos.
O último relatório do IPCC, das Nações Unidas, aponta que é inegável o impacto da ação humana no aquecimento global, nos impactos das mudanças climáticas. Por que que isso é relativamente importante? Porque pela primeira vez na história, nós como a espécie sapiens, nós como espécie, estamos causando transformações geológicas, transformações climáticas, transformações no globo, que antes nenhuma espécie tinha capacidade de fazê-lo. Então, das duas, uma, ainda há tempo de mudança. Mas para essa mudança, teremos que, como mundo, planeta, ser capaz de mobilizar toda uma economia, todo um novo capitalismo para um modelo mais sustentável. Então, esse é um grande desafio dessa geração que, por exemplo, as outras não tinham. A geração atual ela vai precisar liderar um mundo mais sustentável. Um mundo que entenda que não adianta eu viver bem num país que vai mal. Não adianta viver num país onde metade morre de fome e outra metade morre de medo. Um país onde eu só subo o muro e não construo pontes. Eu acho que essa geração ela tem a responsabilidade de construir um Brasil e um mundo economicamente mais próspero, socialmente mais justo, ambientalmente mais sustentável, um mundo que a gente de fato tenha orgulho de chamar de nosso. Ô, Anderson, e aí, assim, a gente caminhando agora para o final, né? A minha pergunta sabe, como? Sabe, como fazer, como os RHs, as pessoas de cultura, os empresários, nós mesmos, porque uma consciência, sabe, nós viemos de nós ainda temos no nosso jeito a coisa escravagista, né? Nós somos depredadores, as igrejas, nós estamos conseguindo mudar os minerais. Nós estamos mudando as pedras, não são as flores mais, né? Nós estamos além, né? E eu vejo pelos atendimentos psicoterapêuticos, principalmente que eu faço, que as pessoas trazem também a brutalidade das empresas nos seus processos, sabe? De metas e de liderar as pessoas, de tudo rápido. Então, como é que você diria? Porque só dá para ser simples quando passa pelo complexo. E não vira simplório, né? O último... Não cabe aqui, né? Nem vou falar do governo também. Mas, assim, se você... Eu sei que você faz conselho para empresas e tudo. Qual é o programa de treinamento aí mais rápido para atingir para acessar essa transformação individual, sabe? E do líder, né? E do jovem líder, que não tem mais o chefe que tinha bastante experiência, que ensinava a fazer as coisas, que tinha os guias todos prontos, né? Nós vivemos um momento de muita transformação e para os jovens líderes a exigência é tão grande, né? O que você diria assim, como saída para nós? Eu acho que algumas mudanças de consenso, Bel. Se você puder recomendar aqui um poema que eu adoro, eu não sei se você já chegou a ouvir o Direito ao Delírio, do Eduardo Galeano, ou em espanhol, que eu acho muito mais YouTube, charmoso, El Derecho al Delirio. E ele começa fazendo um convite. A primeira frase do poema é: que tal se deliramos por um ratito? Ou seja, que tal que a gente delira por um pouquinho e sonhe um mundo melhor? E é um poema lindo, que ele faz um sonho utópico sobre o mundo. E do começo do vídeo, ele explica o que é utopia, não pelas palavras dele, mas de um diretor de cinema argentino.
E ele fala assim, o que que é utopia? Utopia é como o horizonte. É assim, ele tá ali, e eu sei que ele tá ali. E se eu me acerco 10 passos, se eu ando em direção dele 10 passos, ele vai se afastar 10 passos. Não se importa quanto mais eu me aproximo, mais ele se afasta. Não importa quanto eu me esforço para chegar nele, eu nunca vou conseguir. E a utopia funciona justamente para isso, para eu caminhar em direção de algo. Então, eu acho que a gente precisa de utopia. A gente precisa não ver para crer, mas crer para ver. A gente precisa crer e depois ver. Foi assim a minha vida toda. Assim, A ninguém sua disse que era história. possível. A minha história foi assim. Assim, como que animador de festa infantil quebram um recorde mundial, entra para Forbes Under 30, depois é reconhecido como, enfim. Tem uma prima sua aqui que falou, primo Gui. A Melissa, obrigado, querido. Um grande beijo, pessoal de Bauru todo, minha família do Lindo interior, beijo. amo bastante. E dessa um pouco, Bel, dos desafios que eu acho que a gente tem como sociedade. E o lado bom, Bel, eu sou um realista esperançoso, né? Eu gosto de ver as coisas pela ótica de como são, mas de que sempre podem melhorar. E de que a gente tem uma oportunidade, nesse momento de reset do planeta, né? De pandemia, de fato de ressignificar a educação, ressignificar o Estado, ressignificar a importância da educação no planeta. Educação, a escola não é um lugar de se passar conteúdo, sabe? É um lugar que você vai consumir um conteúdo. Ela é um lugar de desenvolver competências. E eu vou dizer uma coisa para você: cada vez mais as empresas vão virar um pouquinho escolas. Exato, empresas Nesse laboratórios, onde se está aprendendo o tempo todo, né, Anderson? Exato. E assim, e você vai desenvolver essas competências ao longo, no dia a dia. Ô, Anderson, estou fazendo conselho para uma empresa que tem no quadro de funcionários pessoas analfabetas. Não é bárbaro Produzem isso? alimento. E aí, o que eu estou conversando, né, é sobre a necessidade de ter o curso primário lá na empresa, entendeu? Vai Claro. alfabetizar lá. Não, Bel, educação não é o desafio de um estado, não é o desafio de uma cidade, não é o desafio de um país, é um desafio global. E ele, como um desafio global, precisa ser endereçado por todos, pelos governos, pelos municípios, pelos estados, pelas empresas, pela iniciativa privada e pelo terceiro setor. Ô, Anderson, então você concorda comigo quando eu trabalho principalmente no trabalho de psicoterapia e também com treinamentos em empresas, que eu falo, nós todos somos professores, nós todos estamos no negócio de educação. Claro. Eu valorizo muito a profissão do professor, sabe, Bel? Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, como a gente fala, nós somos professores, porque nós todos não somos médicos. Não, é verdade. E eu, de fato, valorizo muito a docência, e eu acho que não é algo para todos. Não Você é, valoriza apesar. a docência como universidade, assim, pensando nessa formação dos Como, jovens? como professor, eu acho que como profissão, como carreira, como propósito de vida, entende? E eu acho que Tem esse carreira, assim, cargo na empresa? Tem o cargo olha que professor na loucura, empresa? olha que loucura. É esse o ponto, assim, professor se dedicou, estudou, sabe? Assim, tem profundidade técnica, o cara vai lá, estuda graduação, faz licenciatura, depois faz lá na escola e vai lá, faz seu período de teste, depois vai lá dar aula, depois faz sua especialização, depois faz curso complementar, depois, assim, tem muita técnica por trás e muita profundidade nesse sentido. Eu acho que professor é professor, é vocação, dom, e você precisa ter habilidade, técnica e preparo.
No entanto, eu acho que as relações de aprendizado mudam. Educação é diferente de escolaridade, sabe? Escolaridade ela pode ser opcional. Você pode ir lá ter o seu segundo grau, seu terceiro grau, sua graduação, sua pós-graduação, seu MBA, seu mestrado, seu PhD, isso é escolaridade. Educação é fundamental. E educação, sim, você aprende de forma formal e informal, né? Na escola ou na vida, né? Nesse sentido. Então, a gente precisa entender que educação, ela é premissa, ela não é algo acessório, opcional, ela é premissa para qualquer país que queira dar certo, para qualquer pessoa que queira dar certo, para qualquer empresa que queira dar certo. Cada vez mais a gente vai ver isso, na minha opinião, Bel. Empresas que criam estruturas de ensino, de desenvolvimento do seu próprio capital humano. É excelente. A sua crença, ela bate com a minha. O que eu acho interessante é hoje, a sua visão 370 graus e a sua conexão com os professores. E algumas pessoas aqui comentaram sobre que os professores precisam ser mais valorizados. Se está otimista, como é que você está com essa questão aí? Eu acho que, em vários aspectos, a gente, como tudo na vida, avançou. Em outros, a gente, de fato, precisa evoluir muito. Primeiro, pela percepção, e eu acho que, como a pandemia, a gente não pode perder essa oportunidade de fazer com que a sociedade perceba o valor da educação para um país. Anderson, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: agora a gente vai ter um monte de presidenciável fazendo campanha. Nos últimos anos anteriores, toda presidencial, antes mesmo da campanha, mostrava: olha, esse aqui é o meu ministro da economia, esse aqui que vai me ajudar a economia. Eu acho que a gente deveria ter a mesma coisa para a educação. Acabou de tirar dinheiro da educação, né? Semana passada. Então, o ponto é esse. A gente deveria ter, com a mesma preocupação que a sociedade tem, quem vai ser o próximo ministro da economia, deveria ter com o próximo ministro da educação. E aqueles jovens transformadores, onde nós vamos encontrar, Anderson, para serem os nossos próximos presidentes? Eles já estão aí, viu, Bel? Eles já estão fazendo micro-revoluções. Eu acho que... Mas você acha que eles já estão na esfera política? Muito sim, com certeza. Muito sim. No caminho, conheço vários. E Bel, é difícil a gente toda generalização é meio burra, né? Todo, né? Eu acho que como você tem maus políticos, você tem bons políticos. Acho que como você tem bons professores, você tem maus professores. Acho que como você tem bons administradores, você tem maus administradores. Nunca é tudo preto e branco. Tem uma zona cinzenta no meio do caminho. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade única de conseguir construir algo que nunca foi construído antes. E a oportunidade da sociedade ter parado por 2 anos, sofrer os impactos catastróficos, os impactos totalmente lamentáveis de uma pandemia acontecendo nesses últimos 2 anos, mas refletir a partir disso. Porque foi a ciência que nos tirou dessa. Foi a tecnologia, a educação, foi a comunicação, foi o trabalho em equipe. Então, a educação ela precisa sair dessa esfera mais valorizada pela sociedade em todos os sentidos. Olha a política do país. Nos últimos 10 anos, eu chuto que o Brasil deve ter tido pelo menos uns 12 ministros da educação. Não estou exagerando. Façam a conta para os filhos no Google isso daí. Então, não tem política de Estado. Não se tem uma visão de onde vamos chegar. O PNE,
o mais próximo do que a gente pode ter, que é o Plano Nacional de Educação, e tem metas que eram até 2024, são hoje inalcançáveis. Não fomos capazes de ter quantidade de alunos que a gente queria no ensino superior, que o país, com nosso tamanho, nossa proporção para ser um país desenvolvido, deveria ter. Hoje temos 8 milhões de universitários, deveríamos ter ao redor de uns 16 milhões. Não temos uma série de outros indicadores de qualidade, de presença, de evasão, que deveríamos bater tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Como país, a gente não está sendo capaz de entregar. Evoluímos em vários outros aspectos, mas a gente precisa, de fato, ser crítico e acompanhar a evolução, porque o Brasil já provou que se a gente erra na economia, a gente sofre, Bel, mas queira parte uma outra, a gente acaba um ciclo, outro, a gente acha nosso caminho de crescimento novamente. O Brasil já mostrou até que na democracia, como foi doído perder a democracia para depois reconquistá-la. Mas se a gente perde os nossos cérebros, se a gente perde essa juventude, se a gente perde essa geração, a gente perde o futuro. E o sonho grande, né, Anderson? E não tem volta. É uma única vez. Ô Anderson, e você gostaria de que essas pessoas que estão aqui conosco mandassem perguntas para você, se elas refletirem sobre qualquer coisa? Você tem algo que você gostaria que essas pessoas respondessem para você, dissessem qual é a realidade que elas vivem? Essa é uma boa pergunta, Bel. Eu faria talvez uma provocação e me deixaria à disposição para qualquer um que quiser encontrar. E pode ser através de mim, eu posso organizar isso para você. Claro, você pode procurar a Bel e ela faz essa interlocução toda. Eu estou à disposição para que você possa conhecer um pouco isso. Eu acho que todos nós temos que fazer uma reflexão de qual o nosso papel nesse contexto como um todo. Acho que o propósito, quando a gente fala de propósito, e a gente já discutiu aqui que propósito não se encontra, ele se constrói, ele está extremamente conectado com a tua percepção do que é a vida. Com a sua cultura, né, pessoal? É muito... Bel, isso é papo para uma outra conversa, mas eu amo ver vídeos, ler livros, questões sobre o espaço, o universo, o tempo, o planeta, e você pode ter tanto a percepção de que você é um pedaço de carne, um esqueleto coberto de carne que vive numa pedra gigante que está flutuando no espaço em torno de uma bola queimando de fogo, como você pode ter uma percepção de que a vida ela foi criada por um ser maior, que nós estamos aqui passagem por um tipo de aprendizado. E as duas percepções, a mais científica, a mais religiosa, elas estão certas, olhando por... E ambas levam a pergunta do por que estamos aqui. Né? Assim, por que estamos aqui? Parece óbvia, mas é a real, né? Você sabe, eu vou te dar uma visão de como eu vejo que a progressão na parte da psicologia, da filosofia, tá? Assim, muito rapidamente, porque também seria motivo de um outro momento, né? Mas, assim, se nós partirmos que foi o Freud, o Jung, depois o Lacan, que foram pensadores, questionadores, que mudaram suas atitudes, né? O David Bohm com a questão do diálogo, o Solomon. Eu vou dizer para você que hoje eu sou uma estudante contumaz do Paul Rogers, dos anos 70. Eu acho que ele vem atualizando essa questão e a história dele é a abordagem E eu me concordo total com essa abordagem. Eu não me construo sozinho. Eu me construo no coletivo.
Eu nunca Você se tive um constrói insight. sozinho para viver no coletivo. Então, assim, é porque através dos outros. Eu fiz um curso agora recentemente nas Nações Unidas da filosofia Ubuntu. Filosofia? Mano, Ubuntu. Ubuntu é uma palavra africana, de origem africana, que significa eu sou porque tu és. Ela basicamente fala que é impossível é, ser humano, assim, aliás, você só pode ser humano através de outros humanos. Eu sou porque tu és. Que E fácil. ela é linda. Ela é linda porque ela é essencialmente verdadeira e foi a base da reconstrução da África do Sul, do que o Mandela fez. Agora, recentemente, a gente perdeu o Desmond Tutu, que foi uma outra liderança Ubuntu maravilhosa, que diz, olha, você como ser humano só pode ser o ser humano através de outras pessoas. Você desenvolve a fala ouvindo outros seres humanos. Você desenvolve o seu raciocínio lógico através de interação com outros humanos. Você desenvolve a sua pessoa através de outros humanos. Eu sou porque tu és. Não existe o dar certo sozinho. Não existe o sucesso solitário. Ele é através de Vinícius de Moraes, ninguém pode ser feliz sozinho, né? É impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. E nesse sentido, Bel, eu acho que a gente precisa de mais Ubuntus no nosso E dia a esse dia, né? mundo das experiências, do UX, UI, sabe? Essa abordagem do Paul Rogers é exatamente isso, sabe? Ele lá nos anos 70, ele conseguiu perceber que ou nós vamos olhar para o outro e considerar o outro do jeito que ele é, e aí nós vamos, Claro. podemos depois um dia conversar sobre preconceitos, inclusive, né? Ou vai ser difícil, e eu acho que esse momento, nós estamos na revolução emocional. E as dicas que você trouxe, elas me deixam mais forte nessa minha busca, né? Eu vou fazer pequenos pedaços de sabedoria aí da sua fala, e eu estou Prazer. esperando tudo isso passar para te encontrar. Saudades, minha amiga. Vai ser sempre um prazer. Eu recomendo a todos que estão nos assistindo e que passaram por fases como a minha, de ressignificação pessoal e profissional. Eu, de fato, recomendo que busquem um processo que, para mim, foi transformacional de terapia de carreira. Um desafio onde eu possa refletir quem eu sou, para que eu vim para esse planetinha aqui e como é que a minha vida pessoal e profissional se interage em busca desse meu novo eu. Anderson, meu amigo transformacional. Você é um ser transformacional. Anderson, conto com você em próximos temas aqui. Tá bom? Vamos fazer uma coleção de, sei lá, de futuro, né? Conta demais comigo, minha amiga. Estou sempre à sua disposição, sempre que você precisar, estou aqui. É um prazer para mim. Eu ganho mais do que ofereço. Eu adoro conversar contigo. Me chame mais. Tchau, meu querido. Tchau. Beijo, Tchau, gente. Obrigado. Valeu, gente. Até Estou mais, Bel. disponível. Usem meu e-mail para, se quiserem falar com o Anderson. E estamos juntos. Valeu, Todo mundo turma. melhor. Até mais. Tchau, tchau. Eu não sei sair, não sei terminar. Eu vou sair daqui, ó. Aí eu saí. Então ele saiu. Nossa, nós atingimos uma audiência altíssima. Eu adorei fazer essa live com o Anderson, com a Vanessa, com a Luciana, com as pessoas que estiveram aqui. E, sei lá, vamos continuar essa conversa. Fala comigo, isabel@isabelarias.com.br, e vamos continuar nessa reflexão. Tá bom? Eu volto.